Orientação durante a gestão Pazuello causou falta de vacinas para a segunda dose, diz atual ministro. 2 dias antes de sair do cargo, General Eduardo Pazuello deu ordem para que os estados não estocassem vacinas para a segunda dose. Agora, faltam vacinas e secretarias regionais precisam gerenciar atrasos. As mudanças na estratégia da vacinação contra a Covid-19 colaboraram para a falta de vacinas em vários estados brasileiros, segundo o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e especialistas ouvidas pelo G1, na última semana, pelo menos 8 capitais do país pararam a imunização por falta de doses. Neste domingo, há 5 capitais que ainda não retomaram a vacinação da segunda dose. Em fevereiro, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, orientou as prefeituras a usar todo o estoque para garantir a primeira dose sem se preocupar com a segunda dose. Pazuello dizia que, com a liberação para aplicação de imediato de todo o estoque de vacinas guardadas nas secretarias municipais, vamos conseguir dobrar a aplicação. Dias depois, o Ministério da Saúde voltou atrás e disse que os estados e municípios deveriam reservar a segunda dose da vacina Coronavac, que tem um intervalo entre doses de 28 dias. Um mês depois, o Ministério da Saúde autorizou que todas as vacinas armazenadas pelos estados e municípios para garantir a segunda dose fossem utilizadas imediatamente como primeira dose. Para o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o atraso decorre da aplicação da segunda dose como primeira dose. Logo que houver entrega da Coronavac, o problema será solucionado, disse ele. O Ministério da Saúde não seguiu a recomendação dos especialistas, que determina que se deve guardar vacinas com prazo de validade relativamente curto e que exigem 2 doses. Quando o general Eduardo Pazuello era ministro da Saúde, ele orientou as prefeituras a usar todo o estoque para garantir a primeira dose sem se preocupar com a segunda dose. Pazuello dizia que, com a liberação para a aplicação de imediato de todo o estoque de vacinas guardadas nas secretarias municipais, vamos conseguir dobrar a aplicação. Em 21 de março, 2 dias antes de Pazuello deixar o cargo, a Secretaria de Vigilância em Saúde, o órgão do Ministério da Saúde responsável pela campanha de vacinação, autorizou o uso imediato, para a primeira dose, de todo o estoque de vacinas armazenadas pelos estados para a segunda aplicação. O Ministério fez isso, mas nós somos dependentes da China para os insumos farmacêuticos ativos, IFAS. O erro do Ministério foi ter feito essa orientação sem ter garantia de que a produção estava iniciada. Contar com IFA que nem saiu da China é uma situação complicada, diz a epidemiologista Ethel Maciel. Ela afirma que, além dessa orientação equivocada, falta coordenação nacional para a vacinação no geral. Por exemplo, cada estado decidiu qual a ordem de grupos que tinham mais prioridade. As doses deveriam ter sido guardadas porque sabíamos que não tínhamos segurança na previsão de receber vacinas em menos de 28 dias, e a consequência o atraso, diz a infectologista Raquel Stucci, da Unicamp. Em 26 de abril, o novo ministro, Marcelo Queiroga, foi ao Senado para dizer que a orientação mudou e que, agora, o Ministério pede para que os estados armazenem metade do estoque para usar na segunda dose. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a distribuição das vacinas depende da disponibilização dos imunizantes pelos laboratórios. A pasta afirma que publica informes técnicos semanalmente com base no número de doses da vacina contra a Covid-19 entregues pelos laboratórios, e pede para que estados e municípios sigam o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O Ministério recomendou que aqueles que não tomaram a segunda dose dentro do prazo, completem o ciclo vacinal com os imunizantes do mesmo laboratório assim que disponível. Houve falta de vacinas contra a Covid-19 para aplicar a segunda dose em ao menos 8 capitais do país nos últimos dias,
as seguintes cidades chegaram a avisar que não poderiam aplicar a dose de volta ou da Coronavac ou da AstraZeneca. Parte delas retomou a vacinação. Para os especialistas, os estados queimaram os estoques que deveriam ser destinados à segunda dose, vacinando mais pessoas com uma dose, seguindo uma orientação dada pelo Ministério da Saúde em 21 de março. Só em 26 de abril a orientação mudou. Segundo Ethel Maciel, há muitas cidades pequenas com falta de vacina, o profissional de saúde na ponta que sofre, há até relatos de ameaça. A polícia foi chamada em vários postos de saúde porque o paciente vê que no cartão está escrito a data de volta, ele vai lá e não tem vacina, diz ela. O Brasil está usando 2 vacinas na campanha de vacinação, Butantan, Coronavac e Oxford Fiocruz. A Coronavac foi testada com um intervalo de 28 dias entre as 2 doses, já a vacina de Oxford permite um espaçamento maior entre a primeira e segunda injeção, 3 meses. Um intervalo maior entre a primeira e a segunda doses não deve influenciar no grau de proteção que as vacinas conferem, afirma Stucci, a infectologista da Unicamp. A tecnologia que é usada para a Coronavac já é antiga e usada para combater outros patógenos, e isso permite concluir que um intervalo de mais do que 14 dias não muda a resposta imune dos pacientes. O problema é que com o atraso uma parte das pessoas que foram vacinadas apenas uma vez deixa de ir ao posto para tomar a segunda dose. Entre os profissionais da saúde, usa-se o termo aderência ao tratamento para descrever a medida em que as pessoas seguem o que os médicos determinam. Um atraso implica uma aderência menor, diz Stucci. A pessoa que perde uma viagem até o posto de saúde vai ter uma atitude de mais descompromisso, mas sem a segunda dose não se garante a proteção. Mesmo se houver proteção, dura pouco. Ela afirma. As secretarias municipais de saúde precisam se mobilizar para evitar a queda de aderência ao tratamento com os atrasos. A primeira coisa a fazer é entrar em contato com os pacientes que já estavam agendados e explicar que haverá um atraso, para evitar que eles percam a viagem. Quando as vacinas chegarem, é preciso telefonar novamente, dizer que o produto chegou e pedir para que as pessoas agendem uma data. Em abril, o Butantan ficou sem matéria-prima vinda da China, interrompeu envase de doses da vacina Coronavac. No dia 19 daquele mês, um novo carregamento chegou. Em nota, o Butantan ressaltou que questões referentes à relação diplomática entre Brasil e China podem sim afetar diretamente o cronograma de envio de insumo farmacêutico ativo (IFA) para a produção da vacina. A demora na chegada do IFA fez com que o Instituto atrasasse em alguns dias a entrega de uma parte das doses que deveria ter sido repassada até o fim de abril. Agora, o novo prazo é 10 de maio. O Instituto afirma, no entanto, que a responsabilidade pelo planejamento e logística de distribuição das doses, além da orientação técnica aos estados em relação à utilização dos estoques, é exclusiva do Ministério da Saúde.